Fala galera, professora Hanna falando aqui do canal de Estudo e hoje a nossa aula é sobre ordem direta ou colocação dos termos na oração. Galera, eu comecei o short perguntando para vocês se vocês julgavam estranho escutar uma frase como: na praça encontrou seus gatos Lucas. Observem, o que há de incômodo nessa frase? Simplesmente o fato de que essa frase não está na ordem direta, que é a ordem mais comum no português. Quando a gente diz na praça encontrou seus gatos Lucas, o sujeito dessa frase, que é Lucas, ele vem lá no final. A gente tem o verbo mais pra frente, o adjunto adverbial na praça, que em geral deveria vir por último, vem primeiro, e a gente adianta também os complementos. No português, gente, a regra básica é que a ordem direta, ela prevê que primeiro venha o sujeito, e aí vamos lembrar o que é sujeito. É o termo sobre o qual a gente declara algo, né? Ou o termo que sofre ou expressa a ação, sofre ou pratica, perdão, a ação expressa pelo verbo. A gente tem o verbo, em segundo lugar, os complementos desse verbo e, por último, o adjunto adverbial. Esse é um dos padrões frasais do português e aí é essa a ordem direta. Outra ordem direta que é comum é primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o predicativo. Eis o motivo pelo qual é estranho dizer extraordinária era Laís, porque a ordem direta seria Laís, sujeito, era verbo, extraordinária predicativo. Aquela primeira frase que eu falei do Lucas, na ordem direta, ela ficaria: Lucas encontrou seus gatos na praça. Então, na praça viria por último, Lucas viria primeiro, o verbo em segundo e depois o complemento do verbo. Deu para entender? Então, assim seria a ordem direta, mas não está na ordem direta da forma como coloquei, por isso que te gera estranhamento. Essa ordem, quando a gente muda o termo e traz o verbo para frente do sujeito, a gente chama de ordem indireta ou ordem inversa. Como eu falei no short, gente, essa ordem é absolutamente possível no português, só que há motivações para que a gente faça essa troca. E a principal motivação para a gente fazer esse tipo de troca é o que a gente chama de ênfase. Quando a gente quer enfatizar determinados termos, a gente vai fazer essa troca. Por exemplo, quando a gente deseja enfatizar o sujeito, que geralmente vem na frente, a gente leva ele para o final. A gente traz o verbo para frente dele. Então, se eu dissesse assim: és tu a minha estrela. És tu a minha estrela, o tu deveria vir na frente. Mas eu primeiro coloquei o verbo és, depois o tu, para eu dar ênfase para esse sujeito tu. Então, a ênfase é um motivo bastante, digamos assim, relevante para que a gente troque os termos de posição. Outro exemplo, era você o homem da minha vida. Observe, o certo seria eu dizer, o certo não, mas a ordem comum seria eu dizer, você era o homem da minha vida. Mas quando eu digo, era você o homem da minha vida, além do tom, né, no caso da fala, a gente tem aí o verbo sendo colocado à frente, a gente traz o sujeito para o segundo lugar e é aí que entra a ênfase. Ele sai da posição comum e aí chama atenção para ele. A mesma coisa acontece quando a gente quer enfatizar, por exemplo, o predicativo, ou quando a gente quer enfatizar um objeto, né, um complemento verbal. Eles teriam uma posição, digamos, secundária, né? Eles viriam terceiro lugar, o quarto lugar na frase. Quando a gente traz eles para frente, a gente também dá ênfase para esse termo. Então eu digo assim: a ela eu devia minha vida. Observe, esse complemento verbal aí, a ela, ele não viria primeiro, ele viria no final, mas eu quero dar ênfase, então eu trago ele para frente e digo: a ela eu devia minha vida. Deu para perceber? Deu para perceber essa ênfase que eu consigo gerar? Outro exemplo, se eu dissesse assim, ó: triste foi minha caminhada. Observe, a ordem direta seria eu dizer: minha caminhada foi triste. Mas porque eu quero dar ênfase a essa tristeza, esse predicativo, eu trago ele para frente. Então eu digo: triste foi minha caminhada. Minha caminhada, que é o sujeito que vem em geral à frente, foi lá para trás, porque a minha ênfase está no triste. Conseguem perceber? Outro exemplo: minha alma a ti entreguei.
Observe, minha alma te entreguei. Esse minha alma deveria vir depois. Eu deveria dizer que eu entreguei a ti minha alma, ou seja, lá no final. Mas eu trago pra frente porque eu quero dar ênfase a esse complemento verbal, minha alma. Conseguem perceber? Então a ênfase é o principal motivo para eu trocar os termos de lugar. Outro motivo muito comum, por exemplo, num poema, é você trocar para gerar rima, para gerar ritmo, numa música, né? Numa letra de canção, por exemplo. Você troca, às vezes, o termo não só por causa, no caso, da ênfase, mas porque você quer gerar rima com um termo que veio à frente ou um termo que vai vir ainda. E aí o motivo para trocar os termos pode ser a rima. Pode ser um motivo sonoro, para desfazer, por exemplo, uma sonoridade ruim, né? Um cacófato, por exemplo, né? Aquele som ruim. Então existem vários motivos, mas o principal é o motivo de ênfase. Além disso, gente, é muito comum haver essa inversão em alguns casos, né? Em algumas frases específicas, como por exemplo as frases interrogativas. Então, quando eu digo assim, onde está você? Observe, essa não é a ordem, digamos, comum. A ordem comum é o sujeito você vir à frente. Mas eu digo, onde está você? Observe, eu troquei a ordem porque a frase é interrogativa. Então isso é muito comum acontecer em frases interrogativas. Outra frase em que é muito comum acontecer essa mudança é quando a gente tem, por exemplo, galera, um modo imperativo. Então quando a gente diz assim, dize tu o que queres. Dize tu, primeiro vem o verbo dizer, depois o sujeito tu e aí depois o que queres. Observe, a ordem comum, a ordem direta, o tu viria à frente. Mas por eu estar usando o imperativo, que é esse modo da ordem, é comum que eu diga primeiro o verbo, dize tu o que queres. Ok? Outro modelo que é muito comum isso acontecer é quando a gente tem uma passiva pronominal. Então, quando a gente tem, por exemplo, eu dizia assim, ó, vendem-se casas nesse lugar. Vendem-se casas nesse lugar, casas são vendidas. Mas quando eu tenho essa estrutura pronominal, que é o verbo mais esse pronomezinho ser, eu coloco o verbo primeiro. Então, você vira e mexe vê isso aí nos outdoors, nos lugares. Vendem-se casas. O sujeito casas vem depois do verbo. Então, é muito comum acontecer essa inversão também quando a gente tem essa estrutura de passiva pronominal. Quer ver outro exemplo que acontece muito? É quando a gente tem discurso direto, que eu já dei essa aula aqui no canal, discurso direto, e a gente está encerrando esse discurso direto dizendo quem falou aquilo ali. E aí, por exemplo, eu digo assim, volte aqui, gritou Laura. Observe, o certo seria Laura gritou, mas é muito comum que eu comece pelo verbo e diga gritou Laura, levando o sujeito para o final. E é muito comum nesse tipo de estrutura, em que você primeiro bota o discurso da pessoa e depois diz quem foi que falou aquilo. Tá? Então, construções com discurso direto. Bom, existem outros casos, tá? Esses são casos assim que eu julguei assim mais comuns. Outro caso que a gente tem muito é quando a gente tem uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ou seja, a oração subordinada que tem função de sujeito. Em geral, o sujeito vem à frente. Mas quando a gente tem essa oração inteira que tem função de sujeito, em geral ela vem atrás. Então eu digo assim, é preciso que você esteja aqui. Que você esteja aqui ocupa a função de sujeito, mas ele não veio inicialmente, ele veio no final. Primeiro veio o é preciso, né, verbo e predicativo, e depois sim eu coloquei a frase, no caso a oração, que funciona como sujeito. Então é muito comum acontecer essa inversão quando a gente tem essa estrutura subordinada. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Gente, é muito comum também quando a gente tem, eu me lembrei, quando a gente tem verbos intransitivos, que são esses verbos que não demandam, não precisam de complemento no contexto. Então quando eu digo assim, morreu o gato. Morreu o gato, é muito comum eu começar com o verbo em vez de começar com o sujeito. E por que isso acontece? É algo comum. A gente não vai ter complementos. Eu inicio com o verbo. Em geral, gente, essa sensação não, esse objetivo de ênfase, né? De trazer luz para aquela estrutura. Então, a informação primordial para mim é dizer que morreu o gato. É mais importante dizer o que aconteceu com ele do que dizer quem foi. Né? Em geral, isso acontece quando já está esperando-se, já se sabe esse sujeito, né? Num contexto em que já se sabe esse sujeito. Estão todos falando sobre o gato e eu falo, morreu o gato.
porque a informação mais importante é dizer o que aconteceu com ele, mais importante do que dizer quem era, porque quem era a gente já sabia. Então, em geral, tudo acontece, como eu falei pra vocês, dentro de um contexto, tá? Então eu criei aqui um contexto para que houvesse essa priorização desse verbo, tá? Mas é muito comum com verbos intransitivos o verbo vir antes do sujeito. Até aqui, tranquilo? Por último, eu queria falar com vocês de frases, de orações interrogativas e exclamativas quando há inversão de predicativo e sujeito. Então, em vez do sujeito vir primeiro e o predicativo vir depois, acontece o contrário. Também frases interrogativas ou exclamativas. Quando eu digo assim, que monstro aquele homem. É uma frase exclamativa. E aí observe, que monstro, o certo seria aquele homem, né, era um monstro. Mas quando eu digo que monstro era aquele homem, eu trouxe o predicativo monstro, que é esse termo que traz uma ideia de qualidade pra frente, porque eu quero dar ênfase a ele. E é uma frase exclamativa, então isso é possível numa frase exclamativa. Até aí, tranquilo? Bem, por último, eu queria trazer para vocês um último caso, não que seja o último caso em que isso acontece, mas o último caso em que eu queria deixar aqui registrado para vocês. São os casos em que há um valor de afetividade numa frase. Então, quando essa frase carrega uma certa afetividade, né, uma emoção forte, seja de tristeza, ou de raiva, ou de dor, ou de decepção, é muito comum que a gente traga o predicativo para frente. Então, se eu dissesse assim, fidelidade era a sua principal característica. Ou seja, a fidelidade é o predicativo que vira no final. Mas eu trouxe ele para frente porque eu quero dar ênfase a ele e porque há uma afetividade nesse discurso. Então, quando a gente tem aí uma emoção muito forte e a gente quer ressaltar essa emoção relacionada a alguma palavra, algum termo, é comum que a gente traga ele para frente, se essa não é a posição tradicional dele. Ou seja, tirá-los, como vocês puderam observar, tirar os termos da sua posição tradicional faz com que a gente traga luz para aquele termo. Essa é a grande jogada da ênfase, né? Você traz ênfase quando você muda as coisas de lugar, muda os termos de lugar. Então, se eu digo fidelidade era essa sua principal característica, observe, a fidelidade veio para frente porque é nela que eu quero jogar a luz, é nela que eu quero dar ênfase. Tudo bem, mas ela não viria tradicionalmente na frente porque é um predicativo, viria mais atrás. Combinado? Deu para entender, gente? Então, ordem direta, sujeito, verbo, complementos. E aí os adjuntos. Ou sujeito, verbo e predicativo. Quando essa ordem está alterada, não é ordem direta, e sim ordem indireta ou ordem inversa. E tem motivos para que a gente faça isso. E esse motivo vai gerar os efeitos pretendidos. Então, é por isso que a gente tem que entender bem para que a gente possa manipular, né, usar esses termos a nosso favor para alcançar os sentidos que a gente deseja. Tudo bem? Espero que essa aula tenha te ajudado. Se você tem dúvidas, deixa aqui nos comentários. Se você gostou da aula, também coloca aqui nos comentários e dá uma curtidinha, porque isso ajuda o nosso canal. Combinado? Um beijo para vocês e até a próxima aula.